para estar conosco, já está desde ontem aqui em Uruguaiana, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, secretário Hernani Polo, que está participando do primeiro Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico, representando o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A partir de agora, então, teremos a participação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo. Tudo bem? Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimentando o prefeito Carlos Delgado, também a presidente Mercedes, o presidente Ivonei, da Federação Varejista, em nome de quem saúdo todos os empreendedores aqui de Uruguaiana e da região que participam deste encontro. Eu quero aqui também me associar em todas as manifestações que já foram feitas, pelo trabalho, pela dedicação, pela intensidade com que ele coloca em todas as ações, projetos que se envolve a esse filho da terra, querido amigo, o deputado Frederico Antunes, que merece todo o nosso respeito, admiração, consideração. O Paulo Pavim colocou muito bem aqui na sua fala, e eu conheço o Frederico Antunes já, o acompanho desde o seu segundo mandato. E realmente o deputado Frederico Antunes tem feito um trabalho excepcional por Uruguaiana, pelo Rio Grande do Sul, por tudo aquilo que foi já mencionado aqui, mas eu quero também fazer um registro de uma outra grande frente que o Frederico Antunes liderou aqui no Rio Grande do Sul, e pelo trabalho do Frederico, claro que com outros que se somaram, governos que apoiaram, o Rio Grande do Sul hoje conseguiu retomar a malha aeroportuária da aviação regional e também de conexões nacionais e internacionais pela liderança do Frederico na frente parlamentar da aviação regional. Nós praticamente não tínhamos aviões circulando no nosso estado, fazendo conexões regionais, e a partir desse trabalho do Frederico Antunes, e que certamente também traz reflexos muito positivos aqui ao município de Uruguaiana. Eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual, passei pela Secretaria da Agricultura do Estado, no governo Sartori, pela presidência da Assembleia, cargo que o Frederico também ocupou, e agora estou, junto com o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, nessa missão como secretário de Desenvolvimento Econômico. A minha atividade é agricultura, eu sou produtor rural, né, então a gente está lá sempre olhando, pensando, trabalhando com a cabeça do empreendedor. Acho que esse é o grande ponto importante. O governador Eduardo Leite sempre tem dito, né, o governo, aquela frase que o governo não atrapalhando já ajuda, não nos convence, não concordamos com ela, o governo precisa ajudar. Né, o papel de empreender, de investir, de gerar emprego e renda é do empresário. Né, não é o papel do governo fazer isso. Mas o governo precisa criar as condições para que os empreendedores, né, sintam-se motivados, estimulados a investir. E eu sou daqueles, me incluo no grupo do Paulo, do Tudo Ótimo, daqueles que vê a metade do copo cheio. Nós temos problemas, temos muitas dificuldades, tem problemas em Uruguaiana, tem problema em qualquer município, tem problema no Rio Grande. Problemas, eles existem e sempre existirão. Né? A gente tem que enfrentar os problemas dentro de casa, né, tratar dos problemas, não fugir dos problemas, mas olhar e vender as oportunidades. Porque quando a gente fica reverberando muita coisa ruim, cria no imaginário de quem fala uma imagem negativa e também cria naquelas pessoas que ouvem. E isso acaba só puxando para baixo. Nós temos que tentar melhorar o nosso ecossistema. E é o que nós temos procurado fazer. Então, uma boa parte, um pouco da fala no início aqui, eu vejo hoje o nosso estado com muito otimismo, nós viramos a página, estamos caminhando numa direção de prosperidade, mas tudo isso tem, por favor, só eu gostaria que colocasse aqui a apresentação, tudo isso tem uma jornada, uma caminhada que ela foi feita ao longo desses últimos anos. É importante você destacar isso, porque o Paulo falou aqui, a gente vê hoje uma participação mais efetiva dos empreendedores na política,
né? Não política partidária. E é importante, porque o Estado somos todos nós, né? É importante participar, acompanhar uma gestão municipal, né? O gestor público hoje, um prefeito, um governador, um presidente, ele precisa algumas condições. Primeiro, muita coragem, muita ousadia e também muito jeito, né? São perfis que muitas vezes, né, cada um tem o seu na política, perfil mais radicalizado, mais, né, incisivo, mas o executivo, está aqui o prefeito, sabe muito bem, você precisa ter essa capacidade de articulação, aliás, coisa que o Frederico Antunes faz muito bem, faz com maestria, muito do que nós avançamos nesses últimos anos se deve à coragem. Eu considero esses últimos 3 governos, o governador Sartori, o governador Eduardo Leite, o governador Ranulfo e agora o Eduardo Leite com o Gabriel, muita coragem, muita ousadia e ter lá na Assembleia Legislativa um líder que sabe articular, com essa capacidade de articulação, para que as reformas pudessem ter sido aprovadas. O Rio Grande do Sul levou muito tempo, Altemir, para poder enfrentar os seus problemas. Eles eram empurrados para debaixo do tapete, ia buscando algum tipo de mecanismo, recurso daqui, do Caixa Único, depósitos judiciais, e não enfrentava os seus problemas. E, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul fez a lição de casa. Quem cuida das contas, o governador Eduardo Leite sempre tem falado, e é uma verdade, quem cuida das contas consegue cuidar melhor das pessoas. Por quê? Porque você consegue investir mais em segurança, educação, saúde, infraestrutura, que é o que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Então, eu quero só mostrar um pouco aqui, né, da localização geográfica que nós temos hoje, uma localização estratégica aqui, considerando o Mercosul, né, nós temos esse cenário estratégico aqui de localização nossa aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu vou deixar essa apresentação e gostaria que cada um pudesse, com mais calma e tempo, olhar detalhadamente, porque tem muitos números e informações aqui. A Quinta Economia, nós somos o primeiro estado em inovação, né? Isso é um ponto muito positivo, porque a inovação hoje ela é um setor econômico estratégico em qualquer área, né? A inovação ela está muito presente e ela nos ajuda muito a promover crescimento econômico, geração de emprego e renda, né? A 4ª maior indústria de transformação, o 5º estado em IDH, o 3º em segurança pública, a 6ª população, segurança pública. Aqui foi mencionado o trabalho do deputado Frederico em fortalecer e reforçar as estruturas da segurança pública aqui em Uruguaiana e trazer novas estruturas. A segurança pública é um fator vital para o ambiente. Está aqui a Brigada Militar, enfim, Polícia Civil. É fundamental para você melhorar o ambiente de negócios. Quando a gente fala, muitas vezes, em ambiente de negócios, a gente se atém à questão tributária, que ela é importante, é relevante, sim, mas o ambiente de negócios vai muito além da questão tributária. Você ter uma boa segurança pública, ela faz toda a diferença. Tem uma empresa global, que é gaúcha, lá de Caxias do Sul, que tinha alguns executivos que moravam em São Paulo. Acabaram mudando para cá, um dos fatores, segurança pública. Conseguem ter uma condição de trabalhar com um deslocamento muito mais rápido até a empresa, menos confusão no trânsito, e a segurança pública traz pessoas para um Estado. Então, render homenagem aqui à Brigada Militar, à Polícia Civil e ao Estado, ao governo, que está conseguindo fazer investimentos mais robustos na segurança pública. Essa crise que eu mencionei aqui, né, que foi feita nesses últimos anos, o Estado vinha com salário atrasado, dívidas na saúde, impostos mais elevados, e aí, com uma forte agenda de reformas, o Estado busca o equilíbrio fiscal. Foram reforma administrativa, tributária, previdenciária também, teto de gastos, concessões, privatizações. Então, tudo isso, né, colocou o Estado numa condição, né, por exemplo, nós, até 2019, gastava 30% da receita líquida com o déficit previdenciário. Após a reforma, caiu para 16%. Ainda são 10 bilhões que o Estado tira de dinheiro da arrecadação de impostos para pagar o déficit previdenciário. Mas esse valor, se não fosse a reforma ter sido feita, já estaria em mais de 15 bilhões, porque o déficit previdenciário ele vinha crescendo. Então, foram medidas importantes, redução da despesa com o pessoal, depois esses números ficam todos à disposição. Teve uma redução importante para controlar o gasto público, para sobrar mais, para poder investir.
O Rio Grande do Sul, de 2019 até 2024, foi o estado que menos deu reposição, o menor crescimento do gasto com o pessoal. Está aqui cada estado, o quanto gastaram nesse período. Né? Isso é uma coisa muito sensível também, porque você tem que controlar o gasto público, mas, ao mesmo tempo, também, a gente precisa ir trabalhando, valorizando, estimulando o servidor público, porque a gente precisa que as estruturas públicas funcionem e funcionem bem. Então, mas aqui demonstra claramente que o Estado tem esse controle também dos gastos públicos. Contas em dia, né, dívida com o Caixa Único, que chegou a quase 10 bilhões de reais, o ano passado foi zerado, e se aprovou agora, há poucos dias atrás, uma lei que o governo não pode, né, o que é o Caixa Único? Você reúne todas as contas que o Estado tem para fazer uma aplicação para ter uma renda maior, uma rentabilidade maior. E esse dinheiro, ao longo dos anos, ele foi usado para outras finalidades. Faltava dinheiro para pagar fornecedor, usava esse dinheiro, para pagar salário, usava esse dinheiro, para repassar para a saúde, usava esse dinheiro. Agora o Estado aprovou uma lei, que é muito importante, que você não pode ter menos valor aplicado do que todas as contas somadas juntas. Isso segura exatamente para o futuro, né, a garantia de que o Estado não vai usar o Caixa Único como foi usado por muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Essa agenda, ela traz aí concessões, privatizações, parceria público-privada, são 46 bilhões que o setor privado, isso é muito importante. Né? A gente ficou por muito tempo brigando aqui contra a concessão e contra a privatização. A gente tem que brigar para fazer um contrato bem feito, né? Porque tem áreas que o Estado não tem capacidade de fazer investimentos no volume necessário para melhorar a infraestrutura. O grande ponto é você fazer um contrato bem feito, que garanta a remuneração de quem está operando e, por outro lado, investimentos para melhorar a infraestrutura para o usuário, no caso de rodovias, enfim, aeroportos e outros tipos de concessões. Agora foi também feita a privatização da Corsã, para a gente avançar no saneamento. Né? Isso é investir e evitar gasto futuro em saúde pública, né? Porque o saneamento ele tem uma conexão direta com a saúde pública. O maior pacote de investimentos, porque essas ações todas que foram feitas possibilitou ao Estado trazer e fazer mais investimentos. Então, estão aqui os números, né, investimentos em rodovias. Muitos podem estar se perguntando, não, mas então está tudo bem, está tudo perfeito? Não, não. A gente tem muita coisa para fazer, a gente não está satisfeito ainda, a gente está lutando para avançar mais, mas a gente avançou nesses últimos anos em relação ao que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, acho que esse é um ponto importante, em todas as áreas. É claro que ainda tem muita coisa a ser feita, até porque o Estado do Rio Grande do Sul ele ficou por muito tempo investindo nada, ou muito pouco, ou quase nada. Então, isso gerou, naturalmente, um passivo muito grande. Então, né, para recompor tudo isso, ainda vai um bom tempo. Segurança pública, né, volto a falar aqui, né, os números estão, né, cada vez melhores aí pelo trabalho, mas a gente não pode esquecer que há menos de 10 anos atrás, o governo do Rio Grande do Sul ele comprava carros para a Polícia Civil e para a Brigada Militar 1.0. Essa era a realidade do Rio Grande do Sul. Quando lá no governo Sartori se começou a comprar Corolla semi-blindado, até saiu na imprensa como se fosse uma coisa do outro mundo você comprar um carro um pouco mais potente e semi-blindado para a segurança pública. A Brigada ficou muito tempo recebendo Celta, Fiesta, Corsa 1.0. Hoje, todas as viaturas ou são semi-blindadas ou blindadas, né? E viaturas novas sendo compradas a todo momento. Não é só viatura, naturalmente, é o trabalho das pessoas, mas é o armamento, é a tecnologia, é a viatura, é um conjunto que você dá de condições para que a segurança pública possa melhorar e avançar cada vez mais. Então, é importante esse trabalho, né, que o efetivo também, a gente vinha diminuindo o efetivo, 2010, 2014, a cada final de governo, porque iam se aposentando, o Estado sem dinheiro, né, você não pode esquecer que até 3 anos atrás os salários eram pagos atrasados, né, tinha uma série de dificuldades, pagamento de fornecedores em atraso, repasse para hospitais em atraso, então o Estado não ia repondo efetivo. Depois você começou a repor, né, estamos com o maior efetivo da história, e mesmo assim tem muitos municípios ainda que têm 5 policiais. Temos que chamar mais, mas aí tu tem que ir, porque cada vez que tu chama, você vai aumentando a tua despesa, então você tem que ir fazendo um controle também para não desequilibrar as contas públicas e não voltar a nós viver o que a gente viveu.
Um outro ponto que a gente considera muito, muito relevante: educação. O Rio Grande do Sul está perdendo o bônus demográfico. Nós estamos ficando com uma população mais envelhecida, portanto, uma população economicamente ativa menor. Como é que a gente vai buscar fazer o crescimento futuro? Aumento de produtividade. Como é que você aumenta a produtividade? É com a melhor capacitação, a melhor qualificação do nosso capital humano. Então, o Estado está investindo muito em escolas de tempo integral. Vejam que, em 2022, o Rio Grande do Sul tinha apenas 1% das escolas de ensino médio com tempo integral. 1%. Das 1.100 escolas de ensino médio, apenas 18 tinham tempo integral. Nós chegamos no final do ano passado com 206, vamos chegar a 300 nesse ano e no final do ano que vem a 550. Em torno de 50% da rede estadual com tempo integral. Isso é muito importante. 86% dos alunos do Rio Grande do Sul estão em escolas públicas. Diferente daqueles alunos que estão na escola privada, de quem tem condições, que o filho às vezes tem uma deficiência numa disciplina, você contrata um professor particular, o da escola pública não tem essa capacidade. Então, se você não tiver o turno inverso para reforçar aquela disciplina que ele tem deficiência, muito provavelmente é um aluno que vai ficar para trás. E ele ficando para trás e sendo reprovado, nós temos um problema de evasão escolar muito alto. Ele não volta mais para a escola e ele vai para outros caminhos da vida, inclusive, às vezes, a serviço do crime organizado. E essa pessoa, esse jovem, vai custar muito mais no futuro para o Estado. Então, investir em educação, em escolas de tempo integral, é você investir no futuro. É você investir no futuro. Por exemplo, você dá oficinas no contraturno de várias, de cultura, de música, de esporte, para despertar, muitas vezes, uma habilidade que aquela criança tem, mas que não é estimulada e ela fica adormecida. Então, tudo isso o Estado vem trabalhando e a meta é nós chegar no futuro com 100% das escolas com tempo integral. Isso é muito, muito importante. Um outro programa que a gente está acompanhando também, que é o Primeira Infância Melhor. Tem o Criança Feliz. Isso também tem tudo a ver com a melhor capacidade produtiva lá quando a pessoa chegar na idade laboral. Desde a gestação até os primeiros 6 anos de idade, ali que se dá a grande formação cognitiva do cérebro, as conexões neurocerebrais, elas começam lá na gestação até os primeiros 6 anos de idade. Então, você cuidar nesse período, para evitar a violência, traumas, subnutrição ou desnutrição, é fundamental. Então, o Estado está hoje conseguindo fazer com as prefeituras, prefeito Delgado, esse trabalho da Primeira Infância Melhor, para que exatamente você tenha uma melhor capacidade nesse período da vida do bebê, para que lá na frente ele produza mais. Hoje, a média do trabalhador brasileiro é 25% de produtividade por hora trabalhada do que o trabalhador americano. Muito está em cima disso. Lá na gestação, nos primeiros anos, o cuidado, depois as escolas em tempo integral. Eu estava numa missão esses dias nos Estados Unidos e conversando lá num tema sobre educação e pedi quantas escolas, como é que é as escolas de tempo integral aqui? E eles, como assim escolas de tempo integral? Não, aquela que tu fica o dia todo, o aluno. Não, aqui todas as escolas o aluno fica o dia todo. Então, é um investimento que você faz para melhorar o teu potencial produtivo do capital humano. Então, o Estado está conseguindo avançar também muito nisso. Aqui tem alguns dados, alguns indicadores do Estado. Olha, como é importante uma continuidade, acho que aqui é um exemplo disso em Uruguaiana, uma continuidade de gestão para você ir melhorando os processos. Na gestão pública, não muito diferente no privado, mas no privado ainda a gente tem uma capacidade de mudança mais rápida, mais de decisão. No público, normalmente, são mudanças culturais, que você não é apertar um botão ou virar uma chave, você tem que ir convencendo, por mais esforço que o prefeito tenha, o secretário tenha, são estruturas públicas que estão postas, e você tem que ir mudando isso com, como eu disse ali, com muita coragem, com muita ousadia, mas ir convencendo as pessoas a mudar. Nós, vamos pegar aqui os dados de escolas, tinha aqui entre a demanda e até começar uma obra era mais de 550 dias. Olha a demora, se melhorou processos, hoje estamos com 58 dias, temos que melhorar mais ainda, mas uma queda nesses últimos anos significativa para poder ter uma resposta mais rápida nas demandas, por exemplo,
da educação. O Estado está investindo muito em inovação, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação também. Então, né, nós estamos muito bem posicionados pelos, enfim, estruturas, Tecnopuc, Tecnocino, os 2 melhores parques tecnológicos do Brasil estão aqui, muitos hubs de inovação espalhados pelo Estado também. O governo vem investindo, nós estamos vivendo um momento delicado no agro, né, sucessivas secas, agora o preço do arroz também, isso impacta muito na nossa economia. O Estado vem conseguindo, né, não estou dizendo que isso aqui é o ideal ou é o perfeito, mas é o possível que está se conseguindo fazer também em algumas ações que o Estado está investindo. Desculpa que eu estou tocando rápido aqui, porque o tempo está curto também, então, mas depois todos têm a apresentação aí. A cadeia de hidrogênio verde, né, nós estamos apostando muito, aqui o Guilherme, do setor do Sim de Energia, né, nós temos muitas alternativas. Acho que o Rio Grande do Sul ele tem um potencial gigante, né, nós somos hoje um estado que temos uma característica de produção de alimentos, mas nós temos também como nos posicionar muito bem na produção de energias renováveis, né, sejam elas eólica, solar, hídrica, biomassa, hidrogênio verde, biocombustíveis também. A gente está avançando muito na produção de biodiesel, que já temos aqui bem expressiva, mas agora etanol também, começando várias indústrias, né. O Rio Grande do Sul também avançou, né, no cartão cidadão, né, para devolver para aquelas pessoas de mais baixa renda parte do imposto, porque hoje não se tem uma justiça tributária. O seu João, a Maria, que ganha um salário mínimo, que faz compra, ela paga a mesma carga tributária nossa. E isso dá uma discrepância. Então, o Estado já devolveu mais de 1 bilhão através do cartão cidadão para aquelas pessoas de mais baixa renda. Parte do imposto você devolve para ela. E isso injeta diretamente no comércio, né, a grande parte. A Secretaria da Fazenda controla, mais de 95% dos gastos são em farmácia e supermercados, do que ela recebe, porque essas pessoas não têm capacidade de poupança. Então, o que ela recebe, ela já imediatamente injeta no comércio. Então, também foi um avanço que você teve. A gente está avançando também bastante em desburocratização, digitalização de processos também para... Né, um dos pilares do Plano de Desenvolvimento Econômico é melhorar o ambiente de negócio, então a gente vem trabalhando fortemente. Olha o tempo de licenciamento ambiental que a gente tinha, isso lá em 2015, quase mais de 830 dias, estamos reduzindo, ainda tem problemas, não está tudo perfeito, mas tem licenças que agora estão saindo em poucas semanas, né. Aqui eu quero só chamar a atenção de uma situação que a gente enfrenta lá. Muitas vezes, ou normalmente, quem vai fazer um empreendimento contrata uma consultoria. A consultoria encaminha a documentação, nem sempre está completa. O empreendedor cobra o Estado porque não responde. E muitas vezes tem falhas, não estou generalizando, mas tem muitos casos que tem falhas de documentação. O que o Estado adotou agora, por último? Quando você busca uma reunião lá sobre determinado projeto, você chama a consultoria e chama o dono do empreendedor junto. Sempre para ele estar acompanhando, né? E, claro, que a gente precisa melhorar os processos internos ainda, mas nós tivemos uma grande evolução. Aqui foi quando a Ana Pellini assumiu lá, eu estava na época como secretário da Agricultura, então a gente está reduzindo, trabalhando, melhorando processos internos. Esse é o ranking da competitividade dos estados, né? Então, aqui, né, o posicionamento do Rio Grande do Sul, né, tem áreas ainda que nós enfrentamos problemas, temos que melhorar, mas a gente saiu de 9º lugar em 2016, no ranking nacional, para 5º, subimos 4 posições. Né, tudo isso é um trabalho, né, que ele precisa ser constante, permanente, sendo feito. Né, nós tivemos aí o problema das enchentes, que afetou muito a nossa economia, né, afetou o Estado como um todo. Né. Tem o Plano Rio Grande, que é o plano da reconstrução, que o Estado está trabalhando também. Então, tem, né, uma outra linha também da reconstrução, daquelas, principalmente as estruturas que foram afetadas, né, através do FUNRIGS, que é o não pagamento da dívida. O recurso vai para, né, o fundo, que está sendo feito investimentos, então, em estradas, desassoreamento, dragagem. Isso é uma outra situação. Né, o Estado, muito tempo, muitas décadas, sem desassorear, porque não tinha dinheiro para nada, praticamente, né, não tinha nem para o básico, nem para a segurança, nem para... não fazia. Né, não tinha o hábito de fazer. Isso realmente gerou problemas aí que agora estamos, aos poucos, enfrentando. E aqui eu quero entrar no plano de desenvolvimento que o Estado
apresentou, finalizou ele em novembro do ano passado. Estamos completando um ano. Esse plano ele foi estruturado pensando no futuro. Eu acho que uma coisa importante aqui ser dita. O Rio Grande do Sul ele ficou, por muito tempo, né, pelas condições aqui que eu coloquei, administrando o presente, mas sempre olhando para o passado, né? Porque quando tem credor batendo na tua porta, as coisas não funcionando bem, você acaba não conseguindo olhar para frente. Você acaba, normalmente, gastando o teu tempo no presente e no passado. Hoje a gente consegue fazer, estamos fazendo movimentos olhando para o futuro. Então tem o plano de desenvolvimento, que ele foi estruturado no ano passado, com 5 habilitadores, capital humano, né, que eu falei, uma parte aí, inovação, ambiente de negócios, que é melhorar as condições, né, mais simplificação, infraestrutura e recursos naturais, que é uma fortaleza nossa também, muito, muito boa. Aqui, então, são os 5 habilitadores do plano. Nós temos a Invest RS, né, eu até falei com o Finoqueto. Nós criamos, em novembro, começou 4 de dezembro a funcionar a Invest RS, que é uma agência de promoção comercial e atração de investimentos, para a gente mostrar o Rio Grande do Sul, né, seja para investidores, seja também para abrir novos mercados. Né. Minas Gerais tem há 47 anos uma agência. São Paulo e Paraná há 20 anos. A gente não tinha. Né. Isso dá uma maior proatividade no Estado para poder vender o Rio Grande do Sul, mostrar a nossa produção, mostrar os nossos produtos e também atrair investimentos. E é importante, a gente falava antes de agências regionais também, para olhar mais o desenvolvimento regionais, se formarem, se estruturarem e terem essa conexão com a Invest RS. Hoje, prefeito, nós temos essa estrutura em Porto Alegre e São Paulo. O Rio Grande do Sul tem, a Invest, uma estrutura em São Paulo, inclusive à disposição dos municípios, com um escritório lá. Né? São Paulo é o principal centro comercial econômico do Brasil, e a Invest hoje tem feito esse trabalho alinhada com o plano de desenvolvimento, envolvendo as entidades da sociedade civil, governo, empresários, empresas, entidades e universidades, né, para que a gente possa desenvolver e potencializar esse ecossistema com mais força, com mais robustez, né, com o plano de desenvolvimento, que aqui estão os setores que foram identificados. A McKinsey é que fez o estudo desse plano. A McKinsey fez o estudo desse plano, são os setores que estão aqui elencados, né, um deles está aqui, o nosso secretário adjunto do turismo. O turismo é um eixo importante, uma alavanca para prosperidade, para desenvolvimento econômico, assim como a saúde. Nós estamos apostando muito também na saúde, né, como o turismo de saúde. O Rio Grande do Sul, estamos ficando com uma população mais envelhecida. Já temos uma boa estrutura de saúde, mas se a gente melhorar mais, a gente pode trazer pessoas para morar aqui ou buscar atendimento de saúde aqui. Então, estamos olhando a saúde e o turismo como 2 alavancas importantes, e além de outros setores que estão aqui, o agro, indústria, produtos e serviços digitais. Então, nós estamos assim muito animados com o cenário que está posto. Claro que ainda temos muitos desafios pela frente. Né? O Rio Grande do Sul, no ano passado, conseguiu atrair mais de 100 bilhões de investimentos privados. Foi o maior volume de investimentos da história do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui na região, e eu já vou falar na sequência, aqui são as principais empresas, né, com maiores investimentos, né, mas nós temos muitas de pequeno, médio porte investindo também, que juntas somam investimentos significativos. Aqui são as maiores. Nós estamos avançando também aí em transformação do nosso produto com cooperativas, por exemplo, transformando grãos em produto, agregando valor, que esse é um desafio nosso importante. Nós temos aí, vamos ter mais uma indústria de celulose no Rio Grande do Sul, na Barra do Ribeiro, da CMPC. O Rio Grande do Sul, quando essa indústria ficar pronta, nós vamos nos tornar o maior eixo de produção de celulose do mundo. Né? Em 15 quilômetros teremos 2 indústrias que juntas produzirão 5 milhões de toneladas de celulose por ano. Né? Então, isso também traz um impacto e um efeito importante na nossa, essa aqui é a nova indústria, e no setor de data centers. A gente conseguiu atrair para cá, e aí entra energia eólica. A gente sabe que tem muitos projetos na região, a gente vai precisar de muita energia. Esse é o maior distrito industrial de data centers da América Latina. É uma área que a escala adquiriu de 1.000 hectares em Eldorado do Sul.
onde eles identificaram, né, com a melhor condição de fazer esse investimento. É um data center para processamento de inteligência artificial, né, e armazenamento de dados, que está crescendo muito. E os operadores desses data centers, né, as big techs que usam o data center, exigem energia renovável. Então, aí, Guilherme, é uma janela de oportunidades para que os projetos de energias eólicas, especialmente, possam avançar. Né? A gente já tem, segunda, uma reunião em São Paulo, lá com a Escala, com alguns operadores e algumas grandes empresas que estão olhando para esse projeto como também, né, uma grande oportunidade. Então, pessoal, eu uso essa... Quando eu presidi a Assembleia Legislativa, eu coloquei lá no nosso lema, né, a competitividade. E o esquife como um símbolo, uma imagem. O que isso significa? Que a gente precisa puxar na mesma direção. Né? E, além de puxar da mesma direção, a gente tem que ter sincronia. Não adianta, porque aqui, se não tiver sincronia, um remador, por melhor que ele seja, um atrapalha o outro. Então, a gente precisa ter essa conexão, governo, sociedade, universidade, academia, todo mundo, mesmo que a gente possa divergir em algum ponto, aqui ou ali, mas a gente tem que ter uma visão, né, olhando o meio copo cheio. Né? É com otimismo que a gente vai crescer. Eu sempre tenho dito, a gente tem que partir sempre do princípio da boa-fé do empreendedor, a confiança que vai nos levar à prosperidade. Como eu disse, problemas existem, dificuldades existem, sempre existirão, mas a gente tem que olhar as oportunidades que nós temos um povo muito empreendedor, nós temos uma capacidade empreendedora fenomenal, então tudo isso nos anima, né? E por isso que a gente está lá junto com o governador Eduardo Leite fazendo esse trabalho, né? Volto a ressaltar aqui a importância do deputado Frederico Antunes nessa jornada toda, em tudo que ele fez, tudo que ele apoiou, né, na Assembleia Legislativa, especialmente, mas sei que ele faz muito aqui por Uruguaiana e pela região. Então, eu gostaria de, né, compartilhar isso com vocês. A gente está à disposição lá na Secretaria, a Invest RS da mesma forma, as entidades aqui, a CDL, a Associação Comercial, enfim, né, nós estamos lá para poder servir da melhor forma possível e fazer com que os potenciais que nós temos regionais possam ser alavancados, né, crescimento em todo o Estado, para que, né, o Rio Grande do Sul construa aí um futuro melhor aí a todos os gaúchos e gaúchas. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Para que a gente possa dar continuidade ao nosso processo, eu convido aqui a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Maria Mercedes Urquiza, para que a gente possa entregar, então, a recordação ao secretário dessa sua participação. Deputado Frederico Antunes quer fazer uma fala. Tá. Perdão que eu não escutei uma parte da tua apresentação, mas como eu tenho acompanhado o Hernani por todo o Estado, e sou testemunha, né, do trabalho que ele vem desenvolvendo um trabalho que tem ajudado muito a nós unirmos pontas, né, entre cidades, entre regiões e entre o nosso Estado, o resto do país, e o nosso Estado também com o mundo. Né, instrumentos que estão sendo disponibilizados para o empresariado gaúcho, que viabilizam, né, os seus negócios, tanto diminuindo a burocracia, que é um ponto importante, né, o ajudar também tu descomplicar a vida do empresariado, e isso é um programa que o Hernani, né, tem capitaneado e está nos ajudando muito. Se nós pegarmos aqui os dados da Junta Comercial de Uruguaiana, eu não sei, Mercedes, se você já tem essas informações, mas a Junta Comercial de Uruguaiana, é importante nós pegarmos atualizado o quanto nós tivemos de abertura de empresas ao longo dos últimos anos na nossa cidade. Micro, pequenas empresas, vários negócios, né? E superaram, com certeza, pelas informações que nós temos, a de anos atrás. Tá? E isso significa que nós estamos conseguindo não só atrair novos 1.390 CNPJ. Então, nós estamos atraindo a mais por atratividades que nós estamos trazendo, por multiplicação de capacidade de capilarizar aí investimentos, mas também pelo descomplicar
né, a forma de tu viabilizar não só a abertura, como fechamento de empresa. Então, o Hernani capitania essa área na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, capitania também a possibilidade de incentivos, né? Hoje o Estado do Rio Grande do Sul tem um leque de possibilidades de incentivos através do Fundopem, né? Isso tem sido praticado, os números do Fundopem são crescentes, né? O Hernani deve ter falado sobre isso, né? E isso é importante, né, para nós também atrairmos investimentos e fixarmos investimentos, aqueles que estavam indo embora ficarem aqui, e logicamente, a Invest RS, que tu deve ter falado, né, que eu acho que nós precisamos, aqui estão as entidades, né, o Pioneer, nós precisamos, só para terminar essa parte, nós precisamos criar, né, para o início do ano que vem, nós precisamos criar uma rodada com a presença do Invest RS aqui na região da fronteira, aqui em Uruguaiana, trazermos a equipe do Invest RS, não sei se tu falasse sobre isso, mas deixo como um desafio, né, nós organizarmos, para que o Invest RS traga, né, todas as potencialidades que nós temos lá fora, né, na Ásia, na Europa, Estados Unidos, na América do Sul, né, em outros estados, potencialidades que já foram descobertas, que nós temos, que eles querem. Eles querem estar aqui conosco, inclusive fazendo parcerias de investidores estrangeiros com investidores locais nossos, e assim por diante. Nós também queremos vender o nosso produto para outros locais, e a Invest RS nada mais é do que uma ponte importante para essa finalidade. Então, eu quero cumprimentar o Hernani por esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. O governador diz isso, onde ele vai, né, o quão importante o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, mas muito mais ainda do que a Secretaria, é a forma e a gestão com que a Secretaria tem tocado, né, graças aí à competência, né, e o talento do Hernani, que também é, já que eu falei ontem de outro palestrante, colega e correligionário nosso, também é nosso pré-candidato a governador do Estado, assim como o Covatin. Nós temos 2 pré-candidatos, e eu tenho certeza que está em muito boas mãos, né, pelo conhecimento, pela qualidade e pela disposição do Hernani continuar nos ajudando. Era isso que eu queria dizer. E muito obrigado, Hernani, por tudo. Por favor, presidente, já que está quebrado, vamos aniquilar o protocolo. Vou só quebrar, então, o protocolo para dizer uma coisa. Ontem nós falamos, né, Jorge, Urquiza, presidente Mercedes, então já vamos anunciar. Nós, na federação, por estímulo e solicitação da CDL, vamos fazer uma convenção regional aqui nessa região no ano que vem. Tá? E aí já vamos deixar amarrado o Invest RS e vamos ver o que precisamos construir para ter nas nossas regiões, né, os escritórios que precisamos para ajudá-las a desenvolver. O trabalho de vocês é fantástico e só testemunhar. Já são 3 governos que deem espaço para diálogo e para construção. Esse governo está sendo fantástico, atende as nossas entidades abertamente. Então, nós temos que lembrar muito disso no ano que vem. Quem são os atores que nos ajudam a desenvolver as nossas cidades, né, e as nossas regiões. Não esqueçamos disso. Muito obrigado. Por favor, com esse anúncio, participe da foto também, por favor. Não é Pioneer. Aí está. A gente está com o nosso horário estrangulado. Está que nem o nosso protocolo, aniquilado. Por favor.